Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês aí onde vocês estão. No vídeo de hoje a gente vai falar de um tema que é muito mais frequente do que a gente imagina, até porque muitas vezes a gente nem se dá conta, né? Hoje nós vamos falar sobre quando a gente escorrega na linguagem. Então, se você ficou interessado em saber o que a gente vai falar nesse vídeo, vem com a gente que vai ser bem interessante. Então, quando a gente escorrega na linguagem? Por que eu me inspirei para gravar esse vídeo? Bom, ontem, o dia 14 de julho, eu gravei uma conversa com a Poli Lopes, que é pesquisadora parceira aqui do projeto Coffee and Work, e a gente falou sobre o que é trabalho. E o que aconteceu é que eu dei uma escorregada na linguagem que depois eu fiquei muito incomodada. Eu pensei, eu preciso reconstruir essa colocação que eu fiz de uma maneira que fique claro o que eu pretendia construir enquanto mensagem, né? Comunicação tem disso, às vezes a gente está naquele momento da conversa com um monte de emoções afloradas, com um monte de reflexões acontecendo, às vezes a gente não pensa direito, ou melhor, há uma sincronia, uma dissincronia entre o que a gente pensa e o que a gente gostaria de dizer, e aí a gente se expressa como não deveria. Isso tem a ver com algo que eu também costumo falar, que é sempre relativizar dois aspectos, né? Porque o que a gente entende? A gente entende que o mundo está aí e a gente tem uma série de coisas que são comuns a todos nós, que é o que permite que nós consigamos existir em coletivo, em sociedade. E o que acontece é que a gente sempre tem, eu sempre pondero quando eu faço qualquer afirmação de que a pessoa ou pode ter uma má intenção, e aí ela tem um desvio moral, digamos assim, ou ela pode ter algum problema, alguma limitação na sua capacidade cognitiva, na sua saúde mental, enfim. E isso pode ser interpretado de uma maneira depreciativa. Mas o que eu vim para falar hoje para vocês é que não. Na verdade, essas duas ponderações elas têm uma sustentação muito grande em questões da nossa convivência, de fato, da nossa construção social e da nossa relação com o trabalho. Primeiramente, quando eu falo em desvio de conduta, alguma coisa nesse sentido, é óbvio que eu estou falando de uma questão de moral. E aí a ideia de moral que eu trago aqui também é vinculada à ideia bakhtiniana, que é essa construção de valores desse mundo que está no nosso entorno e que sustenta a nossa tomada de decisão. Então a gente chega no mundo e ele já tem uma série de valores. A gente vai aprendendo com eles em todas as nossas etapas de socialização e vai então respondendo a eles. A gente não é só passivo, a gente escuta e transforma. Por isso que o mundo o mundo social ele é constantemente transformado por essa nossa relação simbólica com os valores que já estão aqui, com as ressignificações que a gente produz. Claro que tem questões como tradição, que são muito cristalizadas, né? Já são conceitos que estão muito fortes, enraizados, e essa é uma das razões pelas quais muitas vezes a gente se pega na linguagem, porque tem expressões que são colocadas diariamente como se fossem naturais, como se fossem algo trivial, quando na verdade elas têm uma origem bastante complicada, ou por uma questão de saúde, ou por uma questão mesmo de preconceito e, por exemplo, expressões de cunho racista, né? Então, a gente pode ter essa fratura moral, e aí a gente entra naquela discussão do politicamente correto. E aí, é politicamente correto ou é uma nova visão que aprende a considerar que existem muitas visões de mundo, muitas histórias, muitas maneiras que precisam se conjugar, e isso não se refere a ser politicamente correto, fazer inclusão. Não, fazer inclusão das mais diversas manifestações que nós temos enquanto ser humano em sociedade, não é politicamente correto, é uma questão, é um valor da nossa sociedade contemporânea. E é algo que nós estamos construindo, que está evidente o choque em relação a todas essas questões. Por quê?
fazer conviver a diversidade não é algo fácil, não é algo que se buscou em outros momentos, mas que a nossa sociedade contemporânea tem colocado como um valor importante. Então, essa é a primeira questão, né? Então, a gente pode ter esse desvio de caráter nesse sentido, em usar daqui a pouco argumentos desconectados dessa sociedade contemporânea, pós-moderna, altamente tecnológica, que demanda de nós uma visão um pouco mais amplificada em relação à vida, em relação à diversidade, em relação ao outro com quem nós interagimos. E aí eu vou chegar no segundo ponto, que também pode ser um complicador ou um dificultador da nossa correlação com esse contexto social de normas, enfim, que se impõe, que é alguma questão relacionada à nossa saúde, seja ela física, motora ou mental. E aí, trazendo bem para o contexto atual da pandemia, vou trazer alguns dados aqui que a OMS divulgou, que é a grande preocupação com a nossa saúde mental. Porque, por exemplo, na China, agora, em relação aos profissionais de saúde, 50% deles relatam que tiveram um aumento de casos de depressão. E também outros sintomas como insônia e ansiedade. No caso, transtorno de ansiedade e outros sintomas como a insônia. No Canadá, esses transtornos chegaram a 47%. No Reino Unido, dos jovens, e aí jovens não vinculados à profissão na saúde, mas pessoas da sociedade em geral, 32% desses jovens afirmaram ter um agravamento nos seus casos, pois já vinham sendo tratados com problemas de depressão e que com a pandemia esses casos se agravaram. E aí também no Canadá, mais um dado da OMS é que o Canadá registra um aumento de 20% no consumo de bebidas alcoólicas entre pessoas de 15 a 49 anos no contexto da pandemia. E aí também teve um estudo da Universidade da Califórnia que afirma que antes da história do Covid, antes dessa explosão do Covid, a depressão já atingia 4,4% da população mundial. No Brasil, isso representava 5,8% de pessoas com diagnóstico de depressão. Em relação à ansiedade, no mundo, estima-se que 3,6% da população mundial tenha transtornos relacionados à ansiedade. No Brasil, esse índice chega a 9,3%. E para a gente ter noção dos impactos que essa pandemia pode ter, a Universidade da Califórnia foi buscar dados relacionados à pandemia de 2009. 50% desses pacientes internados em UTI desenvolveram transtornos de ansiedade. Então, o que esses dados nos mostram? Nós estamos vivendo um momento em que a nossa saúde mental ela está sendo testada e muito influenciada e impactada por tudo que está acontecendo. Já vinha sendo antes, né, por todas essas transformações tecnológicas e toda essa ansiedade em torno, por exemplo, do futuro do trabalho com as tecnologias que vêm, e com a situação da pandemia isso se agrava. E a gente precisa, então, sempre considerar isso, e eu quero deixar aqui a mensagem principal dessa questão toda, é que nós precisamos estar sempre tendo esse cuidado com o outro, assim como com nós mesmos. Porque quando a gente começa a ter uma visão um pouco deturpada da realidade, no sentido dos valores que a gente está sendo convidado a refletir no momento atual, de respeito à dignidade, de respeito às diferenças, e tantos outros, né? Eu estou usando esses dois porque a gente está falando aqui de duas situações que muitas vezes implicam uma dificuldade de entender o que está acontecendo no nosso entorno enquanto sociedade, né? A partir daquilo que a gente definiu como um valor coletivamente estruturado. Então, a questão é síntese e mensagem final. Nós precisamos nos preocupar com o outro que está do nosso lado. Se ele tiver qualquer manifestação de algum sintoma, a gente tem que leve a ansiedade, a depressão ou qualquer dessas
desses transtornos que afetam a nossa compreensão e a nossa resposta na construção da nossa sociedade, a gente precisa estar juntos. Todos estamos à mercê de desenvolver transtornos mentais. A nossa saúde mental, ela é muito frágil, é a alegoria da corda bamba. Se a gente não se cuidar, se a gente não se apoiar, ela cai, a gente cai. Então, essa é a mensagem desse vídeo. Temos que ter cuidado com a nossa saúde mental e estar em relação com o outro, ajudando o outro, assim como nós mesmos, a lidar com essas questões. Então, espero que essa mensagem tenha ficado um pouco mais elaborada e caso vocês queiram conversar um pouco mais sobre isso, é só contactar a gente aqui. Fiquem bem e a gente se fala.